Olá, eu sou o professor Jefferson, nós estamos aqui no nosso curso TCC Prático 15 minutos. Hoje, na aula 3, nós vamos estar trabalhando a parte de pesquisa bibliográfica. Nós demonstramos aí nas outras aulas que dentro da estrutura, do trabalho de conclusão de curso, conforme eu esquematizei aqui, nós vamos caminhando passo a passo na construção do seu trabalho de conclusão de curso e hoje nós estamos na parte pesquisa bibliográfica, que é importantíssima aí para a estruturação do seu trabalho. Então a gente vai passar algumas dicas de como encontrar artigos, que tipo de artigos e aonde você tem que buscar essas informações e depois como é que você vai compor, né? Como você busca esses artigos, quais são as palavras-chave que você utiliza para poder buscar. Tudo isso a gente vai ver agora. Bom, uma vez definido lá o seu título provisório, lembra, né? Que você definiu lá qual era o problema de pesquisa que você queria resolver. A partir disso, definiu-se uma hipótese e com isso nós conseguimos estruturar um título. Com isso, na aula 2, nós demonstramos como você pode elaborar, né, um título provisório para o seu trabalho e a partir dele estabelecer palavras-chave para poder fazer a pesquisa bibliográfica. Bom, uma vez definida a hipótese, alcançando aí o que você deseja fazer com relação à sua pesquisa, foi proposto um título, né, que vai permitir que nós possamos fazer a nossa revisão bibliográfica aqui, direcionando para as palavras-chave. Então, a primeira questão é assim, ó, o que são artigos acadêmicos? Você pode usar vários documentos, né, para poder ler e pesquisar, pode buscar outras teses, pode procurar outros materiais, livros, por exemplo. Eu estou aqui trabalhando, por exemplo, com artigos acadêmicos, são uma boa base atualizada de aplicação de pesquisa, né? Então, quando a gente fala assim, o que são artigos acadêmicos? Os artigos acadêmicos são textos escritos, né, por pesquisadores especialistas com o objetivo de compartilhar resultados de estudos e revisões teóricas ou discussões sobre um tema específico, né, uma área de conhecimento específica. E eles têm uma estrutura, né, já pré-definida. Então, geralmente nós temos um título, temos um resumo, aí depois um abstract, aí você tem uma introdução, tem uma parte de revisão bibliográfica, alguns já deixam inserido, né, de uma forma em capítulos, né? Depois ele demonstra ali qual foi o método que ele utilizou, os resultados e uma conclusão. Geralmente essa é a estrutura de um artigo, tanto nacional quanto internacional. Com essa base, você percebe que você pode ter elementos necessários para construir o seu trabalho de conclusão de curso. Como já falamos, o trabalho de conclusão de curso pode ser uma tese, pode ser uma monografia, pode ser um artigo. Algumas instituições aceitam, né, artigos aí como um trabalho de conclusão de curso. No nosso caso aqui, estamos falando de uma monografia, mas precisamos buscar informação em artigos. Então, basicamente, ele tem essa estrutura. Então, da mesma forma que a gente está construindo aqui, a gente tem elementos que são suficientes, né, para que a gente possa buscar também informação. Bom, esses artigos de pesquisa, eles geralmente são publicados, né, em revistas científicas. Essas revistas científicas, elas têm um código internacional, né? Um ISSN, a gente vai falar sobre isso. O Qualiscapes, né, que é uma instituição brasileira, né, responsável aí pela publicação e qualificação e codificação, né, de revistas, ela publica periodicamente uma relação em ordem alfabética dessas revistas. Essa última publicação tem mais de 430 páginas, né, onde você tem várias revistas elencadas, né, nacionais e internacionais, em ordem alfabética. Do lado esquerdo você vê esse código aqui, SSN, com 8 números, né, 4 e 4, e você tem aqui o extrato, que é a classificação do nível da revista. Então isso aqui ajuda também a nivelar a sua pesquisa. Essas informações são importantes porque as revistas, né, eletrônicas ou impressas, elas trazem um número, né? Esse número é importante para que você possa buscar artigos, né, específicos, porque o ISSN de uma revista geralmente é uma revista que trabalha dentro de um tema e ela permite de uma forma rápida você buscar a revista digital ou impressa. Então, nessas revistas são publicados os artigos acadêmicos referentes àquela área. Já falamos rapidamente, existe ali uma banca de pares, doutores, né, que analisam os artigos que são enviados e aí então esses artigos são aprovados
ou são aprovados com observação, ou seja, quem escreveu tem que fazer uma revisão, ou são rejeitados. De acordo com o nível, né, da revista, um A1, por exemplo, que é o mais alto, o grau de exigência é bastante elevado. Bom, então os artigos acadêmicos são fontes confiáveis de informação e contribuem para o avanço do conhecimento científico e acadêmico, né, sendo amplamente utilizados em pesquisas e estudos acadêmicos. Porque quando fazemos um artigo, estamos fazendo para poder relatar, divulgar no meio científico os métodos e os resultados de uma pesquisa. Então, grandes pesquisas são desenvolvidas e publicadas em artigos de renome. Então, tudo que existe hoje de pesquisa é publicado em alguma revista da área. Então, tem alguns códigos que é importante você saber. O ISSN, nós falamos agora, a sigla significa International Standard Serial Number. Mas você também tem, porque esse aqui é o código da revista, você pode ter um ISBN, né, que é um capítulo de livro ou o código de um livro. Então, a sigla ISBN significa International Standard Book Number. Então, esse número aqui também é utilizado para capítulos de livro, por exemplo, ou livros. Agora, tem uma assinatura que é dada para cada artigo. Cada artigo tem uma assinatura específica, que a gente chama de DOI. Então, o DOI significa Digital Object Identifier. Então, toda vez que você tem um artigo com DOI, ele rapidamente é assimilado, né? Ele é verificável em qualquer lugar e quando você usa algum software como Mendeley, ele absorve todos os dados e prontamente você consegue acessar não só a estrutura do artigo, mas também utilizá-lo em referências bibliográficas. Uma vez entendido isso, a nossa ideia é que você possa buscar e selecionar artigos que tenham essas informações para que você possa localizá-los. Então, selecionar um artigo é algo que tem que estar muito bem definido, né, para você, porque deve ser algo relacionado à sua pesquisa, ao seu trabalho. Então, é importante definir o objetivo, né, ao selecionar um artigo, escolher quais são as fontes confiáveis. Nós relacionamos ali, naquela revista, né, Qualiscaps, uma relação, né, de revistas utilizadas, aí você tem mais de 430 páginas para procurar conforme a revista aplicada ao seu tema. Nós também podemos analisar o título e o resumo como uma forma de selecionar o artigo que foi identificado, né, como dentro da sua área, das palavras-chave que você quer definir. Verificar as palavras-chave do artigo, né, geralmente está logo ali abaixo do resumo, para verificar se está relacionado com o seu trabalho. E aí é importante também avaliar os autores. Então, logo na capa do artigo, você tem a relação, depois do título, você tem a relação dos autores e as instituições às quais eles pertencem, universidades ou centros de pesquisa. E depois, ao ler a introdução e a conclusão, a gente consegue verificar se aquela pesquisa tem a ver com o que você está pesquisando. Então, selecionar um artigo, né, envolve aí umas etapas importantes para que você possa usar os artigos como base para a sua escrita. Bom, na pesquisa bibliográfica, nós identificamos aqui algumas palavras-chave que são definidas, né, para que você faça a busca. Mas de onde veio essas palavras-chave? No caso aqui, eu defini, para o nosso exemplo, né, lembra que nós definimos um título provisório do projeto de pesquisa? Em azul, lá, o coração do trabalho era Sistema Biomédico Portátil para Monitoramento Contínuo de Pressão Arterial. E depois nós elaboramos o título. Então, desse título eu tirei algumas palavras-chave, por exemplo, sistema biomédico portátil, monitoramento contínuo de pressão arterial, idosos diabéticos. Então, essas palavras foram tiradas, né, do título provisório e vão servir como base para que a gente possa elaborar a nossa pesquisa e selecionar alguns artigos. Então, existem algumas bases de pesquisa, né? Bases de dados que a gente menciona são, por exemplo, Google Scholar, PubMed, Scopus, Web of Science, dentre outras, né? IEE e outras, onde você vai fazer a pesquisa de artigos acadêmicos relacionados ao seu trabalho de pesquisa. Então, aqui eu coloquei Google Scholar, que é o site, e aí a gente vai fazer a busca para poder encontrar as palavras-chave necessárias. Bom, eu como atividade 3, aula 3, para que você possa, né, fazer um engajamento aí, se alinhando com esse trabalho, eu coloquei 2 objetivos aqui. O primeiro é definir as palavras-chave a partir do seu título provisório de pesquisa, definido na aula 2, então você já definiu isso na atividade anterior, e após uma definida as palavras-chave, vão realizar uma busca de pelo menos 3 artigos no Google Scholar relacionados ao seu título de pesquisa provisório dentro da sua delimitação de tema.
Perceba que esse passo é importante para que a gente possa buscar e encontrar artigos, né? Então, lá dentro do Google Escolar, eu fiz um levantamento. Então, o Google Escolar geralmente vai se apresentar assim: você abriu o Google Escolar, aí você digita qual é a palavra-chave ou as palavras-chave que você definiu. Então, eu coloquei, por exemplo, monitoramento de pressão arterial. Quando eu clico aqui, ele vai abrir uma série, né, de artigos relacionados. É importante que a gente busque alguns artigos relacionados ao seu tema. Então, ao ler o tema, monitoramento de pressão arterial, está dentro do que a gente quer. Esse aqui é 2018. Vamos ver o que ele fala. Perceba que aqui ele abriu um texto, né? Só que nesse caso aqui é uma monografia, né? Então eu vou voltar porque nesse momento a gente não vai ver uma monografia. Eu quero ver artigos, né? Então vamos aqui nesse outro título. Cliquei. Vou esperar que ele abrir. O link está um pouco demorado. Ele aqui está usando a base de dados da Cielo, né? Então você está buscando uma informação dentro de uma base de dados. Aqui está um pouco demorado. Deixa eu ver se podemos encontrar um outro aqui, ó. Automedida de pressão arterial, aferição, né, de pressão arterial, esse é 2006. A gente geralmente recomenda que trabalhe com alguns anos mais recentes, 2017. Deixa eu clicar aqui. Monitoramento de pressão arterial. Está demorando um pouco para poder abrir. Não sei o que está acontecendo. Esse aqui é um TCC também. De novo, esse aqui é um trabalho de conclusão de curso. Quando a gente vai fazendo análise, né, do trabalho de conclusão de curso, aí a gente verifica. Mas por enquanto, eu até vou escrever aqui, ó, artigos no Google Escolar, né? Artigos. Eu quero artigos. Desculpa, eu vou colocar aqui ainda PDF. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um artigo, né? Eu quero só direcionar você para a sua pesquisa. Então, ok, deixa eu ver o que nós temos aqui. Nós temos portal dos periódicos eletrônicos, é um journal, tá vendo? É um journal, a base é Cielo. Nós temos o ISSN aqui, olha como nós já comentamos. Tem uma versão online, né? Tanto um ISSN para a versão online, quanto para a versão impressa e para a versão online. E ele também tem uma assinatura eletrônica, tá aqui, ó. Então, ótimo, nós temos um artigo bem referenciado. Então, ele está dizendo: análise de 3 fontes de informação da atenção básica para monitoramento da hipertensão arterial. Está dentro do que nós estamos procurando. Então, ele tem algumas informações importantes aí que estão já delimitadas, né, conforme nós falamos durante a nossa aula, né, durante a nossa atividade. Então, com essas informações, eu espero que você possa repetir, né, pelo menos mais 2 vezes e encontrar as informações necessárias aí para que nós possamos seguir a atividade da próxima aula. Ou seja, nós vamos utilizar os 3 artigos, né, que vamos encontrar, e aí eu vou mostrar como é que a gente começa a utilizar os artigos para escrever a primeira parte da nossa introdução. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Lembre que nós estamos fazendo aulas aí que vão compor dentro da estrutura as informações necessárias para você escrever seu TCC. Para ajudar o canal, subscreve aí, assina, dá seu like e na próxima aula a gente se vê. Agradeço e até lá.